Já se perguntou, já te perguntaram? Ah, mas você tem tudo, tem emprego, tem trabalho, tá com saúde, por que você tá infeliz? A psicologia positiva tem um nome para isso, Langshin. Eu sou a Dulcineia Santos, sou revisora biográfica no modelo antroposófico, sou pós-graduada em psicologia positiva e hoje eu vou te explicar o que é isso. Langshin, do inglês, pode ser traduzido como definhando, debilitado, abatido. Corey Keyes, que é o cunhador desse termo, descreve esse estado como vazio, estagnação, constituindo uma vida de silencioso desespero. Porém, estar desmotivado, caído, sem rumo, não é nosso estado natural. Nosso estado natural é o que o Corey Keyes chamou de florescimento. Florescimento é estar preenchido de emoções positivas e estar funcionando bem psicológica e socialmente. Comparando com o Langshin, florescer seria a presença de saúde mental. E aqui a gente já começa a entender melhor um pouco o assunto. Presença de saúde mental é diferente de ausência de desordem mental, como a depressão, por exemplo. A confusão já começa por aqui, porque muita gente entende que se você não tem uma patologia, como a depressão, você é saudável. Voltando à comparação, Langshin é ausência de saúde mental. Mais que isso, Langshin seria a ausência de saúde e de transtorno mental, como por exemplo a depressão. Ou seja, você estaria ali no meio de caminho entre a doença e a saúde mental. Aqui tem um esquema que mostra onde na escala o Langshin estaria. Traduzindo, aqui seria no topo o florescimento, ou seja, a presença de saúde mental. Depois, a performance, seguida pelo coping, que é um mecanismo de enfrentamento onde você ainda consegue lidar com uma situação desafiadora. Então, vem o Langshin. Veja que o Langshin está apenas um passo antes do sofrimento. Apesar de não ser considerado um transtorno, o impacto de um estado de Langshin na vida do indivíduo vai desde limitações na vida diária, como perda de dias de trabalho, e é um importante preditor de episódios de depressão. Mas o que chama atenção nos estudos do Corey Keyes é a sua conclusão de que qualquer estado diferente de florescimento não pode ser considerado como bem-estar. Se você estiver se sentindo mais ou menos, não é um estado de bem-estar, ainda que a sua vida esteja aparentemente ok. O entendimento do Corey Keyes condiz com o da Organização Mundial da Saúde, que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. E aqui eu fecho aspas. Aqui a gente já começa a falar sobre um ponto muito importante no conceito de Langshin, que é a questão dos domínios de satisfação. Quando a OMS fala sobre saúde, o bem-estar psicológico não é suficiente para um estado de florescimento. São também parte do pacote o bem-estar social, incluindo a sensação de pertencimento e de contribuição na sociedade, bem como o bem-estar emocional. E aqui é bom a gente esclarecer a diferença entre bem-estar emocional e psicológico. O bem-estar emocional diz respeito a afetos positivos, como felicidade, satisfação com a vida, e negativos. Já o bem-estar psicológico é um funcionamento positivo na vida que compreende, entre outras dimensões, a autoaceitação, relações positivas e a autonomia.
Então, da próxima vez que você sentir culpa porque aparentemente tem tudo e não está feliz, ou da próxima vez que alguém te disser isso é o que você precisa entender. Ponto 1. Domínios de satisfação. Por exemplo, você tá triste porque terminou um relacionamento e a pessoa diz: ah, mas é legal porque você tem um trabalho incrível, você tá com saúde, você não deveria estar triste. E onde está o erro? O erro é que o trabalho é um domínio e relação é outro domínio. Os domínios são aquilo que nesse perfil eu já chamei de pilares: o trabalho, a família, o lazer, a saúde, as finanças. Então, se você está triste por um domínio e a pessoa quer que você esteja feliz porque outro domínio está bem, nem sempre isso vai dar certo. Um outro erro no que diz respeito ao domínio é que as pessoas querem normatizar em que ordem se deveria priorizar um domínio. Então, por exemplo, você perdeu o trabalho e a pessoa diz: ah, mas o importante é estar com saúde. É certo que sem saúde fica muito mais difícil encontrar um trabalho e performar num trabalho. Mas o fato de você ter saúde não significa que você não possa ficar triste porque perdeu o seu trabalho. Ponto 2. Contexto. Quando se trata de felicidade e satisfação, as pessoas fazem muita comparação sem levar em conta o contexto. Então, por exemplo, fazem comparação com os pais, ou os pais fazem essa comparação. Ah, na nossa época, comprar casa, todo mundo tinha uma casa. Mas acontece que a própria satisfação naquela época era diferente. Então, segurança dava muita satisfação, ter uma casa dava satisfação, ter um trabalho, um emprego estável, a satisfação vinha dessas coisas. Outra coisa, naquela época as coisas eram mais fáceis, comprar casa era mais barato, as pessoas também herdavam coisas, herdavam terras, ou seja, a pessoa cresceu num contexto e quer comparar com outra que vive em outro contexto. Um outro exemplo disso é você comparar uma pessoa que teve oportunidades com uma pessoa que cresceu sem elas. Então, por exemplo, você compara uma pessoa que tem um networking de gente abastada, cresceu em classe média alta, pega outra que cresceu no corre, uma pessoa que cresceu com a família lutando para comer, e você diz: ah, mas a fulana consegue, olha, você vê que ela vende bem mais curso que você. E aí você fica com aquela sensação de que nunca faz o suficiente. Só que o contexto é diferente e contexto pesa. Ponto 3. Bem-estar. O bem-estar subjetivo é formado por duas dimensões. Uma é a dimensão cognitiva, que tem a ver com aquilo que você pensa sobre a sua vida. E depois a dimensão afetiva, que tem a ver com o sentimento. Os afetos, a questão emocional, como você se sente a respeito dos aspectos da sua vida. Se essas duas coisas não estiverem coerentes, também você pode entrar no estado de languishing. Pode até ser que você pense que tudo está ok, mas na esfera ou na dimensão do sentir, não tá ok. A gente vai entrar mais nisso depois quando a gente falar sobre valores. Mas essas coisas têm que estar coerentes para que você esteja no estado de bem-estar. Falando sobre afetos positivos e negativos, ou emoções positivas e negativas, antes se acreditava que elas eram fenômenos distintos. Então, quanto maior afetos positivos, sentimentos positivos você tivesse, menor o sentimento negativo. Agora se descobriu que esses dois contrastes podem coexistir. Eles não são polos da mesma linha, eles são diferentes. Então, por exemplo, de uma mesma experiência, pode derivar
afeto positivo e afeto negativo. Você tem um amigo muito chegado que vai embora para outro país. Você fica super feliz por ele, mas você fica triste porque não vai mais ter aquela companhia. É um afeto positivo e um negativo derivado da mesma experiência. E o que acontece para o bem-estar existir? A quantidade de afetos positivos tem que ser bem maior que a quantidade de afetos negativos. Então, não adianta só ser considerado feliz ou parecer feliz. Tem que ter momentos de felicidade com mais frequência do que momentos de infelicidade. Ou seja, exagerando, você dá um anel de diamante para sua esposa uma vez por ano, ou levar ela para jantar uma vez por mês e no resto do mês fazer a vida dela difícil, ou não ajudar em nada, não facilitar, não vai adiantar para ela se sentir feliz e vice-versa. Aí depois não adianta dizer que a pessoa é pessimista, que ela é negativa, que ela é ingrata. A balança simplesmente não está equilibrada. E é daí que vem o languishing, é daí que vem a insatisfação da pessoa. 4. Conceito de anedônia. Esse é um conceito importante também quando falamos sobre saúde mental. Corey Keyes define a anedônia como a perda de prazer derivada das atividades. Ou seja, você pode estar empregado, pode estar num casamento que parece relativamente bom, mas aquilo parou de te dar prazer, então isso não é mais considerado um funcionamento positivo. A anedônia também é considerada um precursor da depressão. 5. Sentido ou significância. Uma coisa, para ser considerada boa e promover bem-estar, tem que fazer sentido para você, de acordo com os seus critérios pessoais. Isso não é simplesmente questão de afeto positivo em relação a um dos domínios, mas o quanto aquilo está alinhado a determinados critérios que são unicamente seus. Isso, inclusive, pode ser uma comparação de você com você mesmo. Você, aparentemente, está tudo positivo, mas quando você compara com as metas que você estabeleceu para você mesmo e onde que você gostaria de estar nesse momento da sua vida, se aquilo for insatisfatório, você também vai se sentir num estado de languishing. Ou seja, para o outro que está olhando, ou para o seu eu do passado, não faz nenhum sentido você se sentir insatisfeito ou insatisfeita, mas faz sentido para você. Para a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e nos sistemas de valores nos quais ele vive, em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, qualidade de vida só pode ser avaliada em relação a aspectos subjetivos. O quanto você está próximo dos seus objetivos, sonhos e aspirações. Por exemplo, você está num trabalho que é muito bem remunerado, mas o que você está fazendo vai contra um valor pessoal seu de tempo livre. Então, a significância tem a ver com quão valiosa você enxerga a sua vida. Talvez vender seu tempo para outra pessoa esteja esvaziando a sua vida de significado ou de valor. Portanto, para quem olha de fora, tá tudo certo, mas para nós não tá fazendo sentido e a gente tá infeliz. 6. Ambiente invalidante. O próprio fato da sua emoção, sua insatisfação estar sendo invalidada, está sendo vista como errada ou como inapropriada, já é uma causa de efeito negativo que leva ao languishing. Ah, você tem tudo, por que você tá triste? E aí, a gente já pode aproveitar isso para falar do número 7, que é o bem-estar social.
Essa é uma discussão que está crescendo, a questão do nosso isolamento. A gente pode até estar rodeado de gente, mas está isolada. E quando as nossas emoções não são validadas, quando a gente parece que não tem o direito de sentir algo, a gente se sente ainda mais isolada. 8. Ferida do abandono. Você já deve ter ouvido falar nas 5 feridas emocionais, que são o abandono, a rejeição, a humilhação, a injustiça e a traição. A pessoa que sofre da ferida do abandono está muito mais perceptiva da falta daquilo que ela não tem do que daquilo que ela tem. E esse é outro motivo do lanche. Agora vamos falar sobre como a gente pode começar a mudar isso com 3 passos. 1. Se conhecendo. Esse é o mais essencial deles. É você saber o que gera felicidade para você. Quais são os seus valores? Tem uma ferramenta com a qual eu trabalho, que são valores, e tem uma outra que é a de forças e virtudes, que podem ajudar você nesse caminho. O que é importante para você nesse momento da sua vida? Porque você pode ficar repetindo que segurança é importante para você e depois, quando você vai se olhar a fundo, vai ver que isso era importante para a pessoa que você era no passado. E agora, a vida que você leva não necessita tanto de segurança. Então, não está mais coerente com esse valor. Coerência é um dos 3 pilares de significado. Coerência, propósito e significância. Outra pergunta que você pode se fazer: como é investido o seu tempo? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falei sobre um livro em que o autor pergunta para que deuses você está vendendo o seu tempo? Dentro desse seu tempo, da divisão do tempo, qual é a prevalência de afetos positivos? E se é baixa, o que é que você pode fazer a respeito? 2. Voltar a viver em comunidade. Eu tenho falado muito sobre isso com os meus amigos. A gente precisa urgentemente voltar a viver em comunidade. Ter uma sensação de pertencimento, de que não está sozinho, receber e dar apoio uns para os outros. Isso é muito importante para a saúde mental. Essa sensação que muita gente está tendo de não aguento mais tem muito a ver com o fato de que a gente tenta dar conta sozinho de coisas que antigamente eram feitas em comunidade. Dentro da psicologia positiva, tem 2 itens sobre esse aspecto de viver em comunidade que eu quero destacar. O primeiro é a atualização social, que é ter a crença de que a sociedade e seus membros possuem capacidade de se desenvolver positivamente. O que isso quer dizer? Não adianta só viver em comunidade, mas tem que ser uma comunidade na qual você acredita, que você admira, que você sabe que vai crescer e vai te impulsionar a crescer. Ah, mas é difícil, não existe. Bom, alguém tem que começar a criar. E o segundo é contribuição social, que é perceber as suas atividades dentro dessa comunidade como úteis e importantes para a sua sociedade. Ou seja, é uma comunidade que te reconhece, que acredita em você. Portanto, resumindo, falando em comunidade, você acredita nela, ela acredita em você. E o item 3 é aceitação e comprometimento. Aceitar aquilo que eu não posso mudar e firmar o compromisso de mudar aquilo que posso. Então, foca naquilo que você pode mudar. Hoje você não pode mudar de emprego, não é uma realidade para você? Beleza. Mas lembra que eu falei que bem-estar, para a gente chegar lá, a gente tem que aumentar o número de afetos ou a quantidade, o tempo de afetos positivos? Então, como você pode fazer isso? Será que diminuindo os dias da semana dedicados a um trabalho formal das 9 às 5 e usando um dia da semana para fazer aquilo que realmente gosta?
ou fazendo home office, assim você não precisa lidar com certos aspectos do trabalho que você não gosta, que são desagradáveis para você. E tudo isso com uma meta de que um dia você possa ir em direção, já começar hoje, né? Ir em direção àquilo que realmente é importante para você. Outra coisa, talvez aumentar o seu círculo comunitário, de forma que outras pessoas possam te ajudar a suprir suas necessidades de afeto, que hoje o seu parceiro ou parceira não suprem. A gente tem muito essa cultura de esperar que tudo venha de uma pessoa só. Então, o seu parceiro tem que suprir sua necessidade de afeto, de companhia, de conversa. E às vezes acaba ficando muito pesado para uma pessoa atender a todas essas demandas. É outro motivo para a gente estar junto, para a gente estar em comunidade. Se cada um fizer um pouco, não pesa para ninguém. O item 4, faça a revisão biográfica. A revisão biográfica antroposófica é uma forma de olhar para a vida e ver o que não está ok e como ir em direção àquilo que você pensa que é ok. Entender por que tudo parece bem, mas não está bem. Ver quais são os sonhos que você deixou para trás, ver em que momento da sua vida você está agora e o que a vida está pedindo de você. Ver que forças você nem se lembra mais que tem e usar essas forças para ir na direção de uma vida com mais satisfação. Você pode agendar uma sessão gratuita comigo de meia hora para entender um pouco como a revisão biográfica pode te ajudar a sair desse estado de languishing e insatisfação com a vida para um estado de florescimento e bem-estar. Até o próximo vídeo.